Olá, boa noite. Ministério da Saúde confirma a primeira morte fetal por febre oropouche no Brasil. Outros 8 casos de transmissão vertical são investigados. No Ceará, Lula diz que transição energética vai mudar o Nordeste e afirma que a elite não está preparada para governar o país. Hoje, o presidente Lula participou do lançamento da candidatura de Evandro Leitão, do PT, à Prefeitura de Fortaleza. Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Eumano de Freitas, Lula participou da 3ª convenção partidária no ano. Durante o ato de apoio ao Evandro Leitão, Lula permaneceu de máscara por estar com sintomas de gripe. Em qualquer lugar desse país, em qualquer estado, nunca na história desse país, um presidente cuidou tanto das prefeituras como eu cuidei nos meus primeiros 8 anos. Nunca os prefeitos tiveram tanta participação. Fortaleza é uma capital estratégica para o partido do presidente. É a cidade mais rica do Nordeste e onde o PT tem candidatura própria e grande chance de vitória. A disputa na capital cearense também é um teste para as eleições presidenciais de 2026. Eu tenho muito orgulho de vir aqui no estado do Ceará e saber que eu comecei a Transnordestina em 2005 e que ela era para ser entregue em 2012. Ela não foi entregue. Então Deus reservou para mim o direito de inaugurar a Transnordestina, que é a ferrovia mais importante desse país. O presidente aproveitou o evento para enfatizar os destaques do governo na educação e voltou a falar do potencial do hidrogênio verde para o Nordeste. E o hidrogênio verde, mas a transição energética vai mudar a cara do Nordeste brasileiro. Eu sonho que um dia o Nordeste não seja mais visto como a parte pobre do Brasil, mas seja visto como a parte inteligente desse país, seja vista pelo progresso. Lula também fez duras críticas à elite brasileira. Eu só voltei a governar este país porque eu queria provar mais uma vez de que a elite brasileira não está preparada para governar o país. Ela não enxerga a sociedade como um todo. Ela enxerga 30% da sociedade, aqueles mais ricos, os pobres da periferia são invisíveis para a elite brasileira. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a avaliação do presidente Lula permanece estável na comparação com os levantamentos anteriores. Em março, 35% dos entrevistados consideravam o trabalho do presidente ótimo ou bom. Em junho, 36%. E no mês passado, 35% avaliaram positivamente. 30% dos eleitores diziam que o desempenho do presidente foi regular em março, 31% em junho e 30% em julho. A reprovação voltou ao patamar de março, quando 33% avaliaram o desempenho de Lula como ruim ou péssimo. Em junho, foram 31% e agora, novamente, 33%. Os que não souberam ou não responderam eram 2% em março e junho e agora 3%. A pesquisa ouviu 2.040 eleitores com 16 anos ou mais em 146 municípios brasileiros entre os dias 29 e 31 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O MDB oficializou na manhã de hoje a candidatura de Ricardo Nunes para disputar a reeleição pela Prefeitura de São Paulo. O vice-coronel da Polícia Militar, Ricardo de Mello Araújo, também foi confirmado. A convenção aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer. Durante o discurso, Nunes falou sobre o programa habitacional Pode Entrar e homenageou o ex-prefeito da cidade, Bruno Covas, e o filho dele, Tomás Covas, que marcou presença no evento. Outro nome que também foi oficializado hoje para disputar a Prefeitura de São Paulo foi de Altino Prazeres, do PSTU. A convenção aconteceu no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Altino é operador de trem do metrô do estado há 29 anos e já foi presidente do sindicato da categoria.
A líder do movimento de luta por moradia, Silvana Garcia, também foi formalizada como vice pelo mesmo partido. E ainda neste sábado, o partido do PSD, que tem como presidente o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, realizou uma reunião para oficializar as candidaturas de vereadores pela sigla. A aeronave de pequeno porte caiu na tarde de hoje em uma fazenda na região de Birigui, a 500 quilômetros da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 3 pessoas morreram carbonizadas no acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda. O impacto é muito grande. Com a explosão, as chamas se alastraram e atingiram parte do pasto de uma propriedade rural. Os cavalos que estavam na fazenda se assustaram e começaram a correr. Segundo informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, uma perícia está sendo realizada para entender o que causou a queda e a explosão. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas. Os incêndios que atingem o Pantanal chegaram à rodovia BR-262, em Mato Grosso do Sul. Uma motorista registrou as labaredas no acostamento e a via em direção a Corumbá ficou tomada pela fumaça. Brigadistas que combatem os incêndios também fizeram imagens de um redemoinho de fuligem próximo de uma propriedade considerada Santuário das Onças Pintadas no estado. A região enfrenta a pior seca dos últimos 70 anos e as queimadas já consumiram cerca de 1 milhão de hectares do bioma. A Justiça de São Paulo tornou réu Matheus de Camargo Pinto, de 24 anos, acusado de torturar e matar um paciente dentro de uma clínica de reabilitação na Grande São Paulo. A denúncia foi feita pelo Ministério Público. De acordo com o Instituto Médico Legal, a vítima, Jarmo Celestino, de 55 anos, apresentava diversas lesões pelo corpo. Matheus de Camargo está preso. O julgamento ainda não foi marcado. O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte fetal por febre oropouche. Outros 8 casos de transmissão de mãe para feto estão sob investigação. O número de casos confirmados da doença já passa dos 7 mil somente neste ano. O caso de morte fetal foi registrado em Pernambuco, em uma gestante de 28 anos que estava na 30ª semana de gravidez. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão do vírus oropouche se deu da mãe para o feto. Até então, não havia certeza de que o vírus poderia ser transmitido dessa forma. Outros 8 casos semelhantes estão sendo investigados, sendo 4 também em Pernambuco, 1 na Bahia e 3 no Acre. Em São Paulo, são 5 casos confirmados, todos na região do Vale do Ribeira. Todos os pacientes foram curados. Na última semana, o Brasil também registrou 2 mortes por febre oropouche. As vítimas são da Bahia e morreram entre maio e junho. Uma morte em Santa Catarina está em investigação. O Ministério da Saúde já confirmou 7.286 casos de oropouche em 2024. A maior parte foi registrada na região norte, principalmente nos estados do Amazonas e de Rondônia. O número de registros aumentou quase 9 vezes em comparação com 2023, quando houve 832 casos. O aumento na detecção da doença pode ser explicado pela nova estratégia de distribuir testes diagnósticos para todos os laboratórios públicos do Brasil, que passaram a testar em casos negativos para dengue, zika e chikungunya. Todas essas doenças transmitidas por mosquitos têm sintomas muito parecidos: dor de cabeça intensa, dor muscular, febre, náusea e diarreia. E o diagnóstico só é possível depois dos testes laboratoriais. Por isso, é importante ficar alerta e procurar o médico nos primeiros sintomas. Não que haja um tratamento específico em si, mas a doença precisa ser identificada, diferenciada das outras arboviroses, como a dengue, a zika, a chikungunya. Então a gente tem que tomar os mesmos cuidados sempre para a prevenção de doenças com mosquitos, né? Evitar água parada, de deixar lixo, deixar pneu, essas coisas no quintal, tomar cuidado com calhas, com um vasinho de planta e evitar o contato do mosquito com as pessoas, né? Em Fortaleza, no Ceará, uma criança de 7 anos com tipo de câncer infantil precisa de um tratamento que custa perto de 2 milhões de reais. Em abril, a Justiça determinou que o governo do Ceará compre a medicação, o que não aconteceu até o momento.
Yuri foi diagnosticado com neuroblastoma, um câncer que atinge crianças e pode se desenvolver em diversas partes do corpo. Para tratar a doença, o pequeno Yuri precisa do medicamento Qarziba Betadinutuximab. E para obter o tratamento com 25 doses do remédio, o custo é perto de R$2 milhões. Houve até uma tentativa de vaquinha na internet. Oi, gente, compartilhe os meus livros e marque o governador do estado para poder comprar uma medicação. Sem resultado positivo, a mãe recorreu à justiça. Uma liminar expedida em 14 de abril obrigou a Secretaria da Saúde do Ceará a disponibilizar a medicação ao paciente até o dia 20 de julho, o que ainda não aconteceu. Eu fico me perguntando onde está o governador do Ceará que não resolve a situação do meu filho. Segundo a mãe Natália, enquanto a burocracia para a compra da medicação não se resolve, o tempo passa e a saúde do Yuri se agrava. Ela disse ainda que ele passou por uma outra transfusão de sangue neste hospital, está com a imunidade muito baixa e a saúde bem debilitada. Meu filho está em um leito de hospital por mais uma decorrência causada devido à doença e por falta da medicação. Meu filho está aqui, lutando para sobreviver, mas correndo risco de vir a óbito a qualquer momento. Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará informou que iniciou o processo de aquisição do medicamento em 25 de abril e que a Collect Importação e Comércio Limitada tentou de forma arbitrária realizar a entrega do fármaco com o número de série cancelado na Anvisa e que, para resguardar a saúde do paciente, não aceitou o medicamento. A Collect Importação, representante comercial do medicamento, negou que o número de série foi cancelado e afirmou que o remédio está dentro da validade e que o registro está na Anvisa também está válido. Em resposta, a Anvisa confirmou que o medicamento está registrado pela empresa Recordate, titular da patente, e que o registro é válido até abril de 2029. Os pinguins sempre despertam a curiosidade dos banhistas quando surgem nas praias do Brasil. Só que essas visitas, cada vez mais frequentes, podem ser resultado da ação humana desastrosa. De maio para cá, mais de 700 animais foram encontrados na costa do país. Todo ano o fenômeno se repete. Os pinguins aparecem aos montes nas praias brasileiras. Chamam a atenção dos banhistas, que muitas vezes não sabem o que fazer com as aves. A gente precisa manter outras pessoas afastadas, manter animais domésticos também afastados. É importante também não devolver esse animal à água, porque ele pode estar cansado, precisando de cuidados. E a gente mantém ele na sombra e, muito importante, não colocar esse animal no gelo. Os pinguins de Magalhães chegam debilitados, desnutridos, depois de uma longa viagem de 4.000 quilômetros. É que nessa época eles migram em bandos da Argentina, das Ilhas Malvinas e do Chile, em busca de águas mais quentes e de alimentos. No caminho, muitos se perdem ou ficam mais cansados, e aí precisam do resgate. No Rio de Janeiro, biólogos da Universidade Santa Úrsula trabalham nos primeiros socorros das aves, que passam por um centro de estabilização. A gente aquece esses animais e fica acompanhando a temperatura para ver se chega na ideal. Em seguida, a gente vê todas as questões clínicas, faz uma análise clínica desses animais. E logo em seguida a gente faz hidratação, alimentação, vê todo um plano de manejo para esses animais enquanto estiverem aqui na nossa unidade de estabilização. Na viagem, muitos pinguins morrem pelo cansaço extremo ou pela falta de alimentos. O que preocupa é que esse ano o número de encalhes aumentou muito e isso pode ser resultado da ação humana. Os pesquisadores do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos registraram no ano passado 290 encalhes de pinguins entre Paraty e Saquarema, no Rio de Janeiro. 77 animais chegaram vivos. Em 2024, o primeiro pinguim chegou à costa brasileira no dia 24 de maio, ainda no outono, uma data considerada antes do normal. Desde então, foram 749 encalhes. Apenas 175 pinguins chegaram vivos. Uma das hipóteses é que tem uma sobrepesca muito acentuada lá no sul do país e que pode estar acabando com o alimento deles. Eles estão tendo que subir mais para buscar mais alimento. Chegam aqui já precisando de aquecimento, precisando de uma papa nutritiva com um peixe bem gorduroso,
para tentar recuperar as energias e mais tarde para a soltura. Os grupos de congado, uma tradição centenária de Minas Gerais, foram declarados Patrimônio Cultural Imaterial. O reconhecimento foi comemorado com muita festa e um festival de cozinha de afromineiridades. Na mesa, o prato principal foi o feijão tropeiro, herança da época da escravidão. Ruas e avenidas de Belo Horizonte foram tomadas por grupos de congado de diversas cidades de Minas Gerais. Com roupas coloridas, tambores, cantos e danças, cerca de 1.500 congadeiros relembraram as origens africanas. A manifestação cultural é uma forma de expressar também a devoção a santos católicos, principalmente Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, considerados protetores dos negros. Cada reinado, cada grupo de congado tem a sua corte, pode ter o seu rei ou não, mas todos eles representam reinados antes da escravidão que existia em África, reproduzidos no Brasil. No Palácio da Liberdade, antiga sede do governo mineiro, a tradição de mais de 300 anos dos congados e reinados foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. Dá maior visibilidade a essa presença negra e congadeira e também marcando uma posição contra o racismo e no combate ao preconceito religioso. Outro grande destaque da festa é a união da tradicional culinária mineira com os sabores trazidos pelos africanos. Daí o nome do festival, Cozinha das Afromineiridades. Há muita energia despendida na dança, no batuque, mas depois que se louva Nossa Senhora do Rosário, a gente louva o estômago. E as comidas que tem na tradição do Rosário são muito peculiares às regiões e às manifestações. O prato principal foi feijão tropeiro, herança da época da escravidão. As refeições foram preparadas por representantes de uma comunidade quilombola da região metropolitana de Belo Horizonte. É uma grande alegria receber esse título e ver que o Estado reconhece a cultura negra, a cultura do quilombo, a cultura afro como algo importante na construção desse país. A Rede TV News desse sábado fica por aqui. Um bom domingo para você. Ótimo domingo, nos vemos segunda. Boa noite, até lá.